paz, irmãos, amém? Boa noite. Queridos, vamos então dar início ao nosso encontro de hoje. A nossa palavra hoje, nosso estudo é sobre por quem Jesus morreu. É uma pergunta. Por quem Jesus morreu? Cuidado, você pode estar fora da reconciliação. Então, queridos, nós vamos tratar deste tema. É bastante familiar, né? Nós estamos tratando aqui, obviamente, da expiação de Cristo, a doutrina da expiação. E de um modo geral, a gente vai demonstrar a grande incoerência e a própria incapacidade do falso evangelho em que grande parte das nossas igrejas ele é assimilado, ele é ensinado, e isso traz um comportamento errático, um comportamento difícil para os nossos irmãos em Cristo, e assim levando-os até a uma vivência espiritual, eu diria, inconveniente, errada, e crenças que são, na verdade, se tornam misticismo, e o próprio comportamento deles acaba também sendo errático. Então vamos fazer uma oração e logo em seguida nós vamos dar início aqui a nossa palavra de hoje, tá? Querido Deus, é no nome de Jesus que nós queremos te agradecer essa oportunidade, pedindo que o Senhor esteja conosco, Pai, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria, da nossa esperança, e é por ti, por tudo que o Senhor fez, por cada um de nós, Pai, na cruz do Calvário, é que somos eternamente gratos, perseveramos nesta fé, sabendo, Pai, que convém pregarmos assim a Tua palavra, ensinarmos, Deus, assim, esta doutrina verdadeira e objetiva, fazendo assim discípulos, Pai, de modo que assim, Pai, o grande comissionamento venha prosseguir e dar crescimento ao Teu reino, Pai. Por isso nós oramos e queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, veja que o ponto que nós queremos tocar aqui, e eu vou começar fazendo uma pergunta. Tá? Você já ouviu falar do paradoxo evangélico? Veja, eu não estou falando do paradoxo do evangelho, eu estou falando do paradoxo do evangélico. Tá? Em outras palavras, eu poderia dizer o paradoxo do crente. Tá? Bom, aí você deve estar pensando assim, não, eu nunca ouvi. Mas veja só, se você nunca ouviu falar desse paradoxo, não se preocupe, porque eu acabei de inventá-lo agora. Tá? Então, irmãos, é sobre isso que eu quero iniciar aqui a nossa conversa. O paradoxo evangélico. Mas primeiro eu preciso conceituar o que é um paradoxo. Né? Um paradoxo ele é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica. Em outras palavras, eu diria que é uma situação que contradiz a intuição comum. Tá? E, em termos mais simples, eu diria que um paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Tá? Então, nesse sentido, o paradoxo evangélico, a qual eu assim estou apresentando a vocês aqui pela primeira vez, né, nesta noite, é que quando alguém que se diz evangélico, né, é membro de uma igreja chamada evangélica, mas nega o evangelho de Deus. Então esse é o paradoxo do evangélico. Ele diz que é membro de uma igreja evangélica,
né? Ele diz que é evangélico, mas ele nega o evangelho de Deus. Isso é um paradoxo. Então veja, queridos, que talvez nesse momento você estivesse se perguntando, mas como é possível, né? O que é isso? Então nós vamos mostrar para você exatamente o que é isso. Tá? E eu vou começar por um fato muito presente no meio evangélico brasileiro, que desde 2018 tem assim direcionado os crentes para uma defesa, uma esperança, que é também um paradoxo. Então, olha só, o ponto central é que o último presidente eleito no Brasil, ele obteve 57 milhões de votos, dos quais 21,5 milhões vieram dos evangélicos. Então, essa votação evangélica representa quase 40% do total dos votos recebidos pelo presidente eleito, o que corresponde a quase 70% do total de 31,6 milhões de votos evangélicos no Brasil em 2018. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que em 2018, os evangélicos, todos os evangélicos, eles ocuparam a fatia de 31,6 milhões de votos, dos votos válidos. De modo, então, que desses 31,6 milhões, 70% foram destinados ao presidente eleito. Então, olha só que coisa interessante. Visto que a diferença de votos entre o presidente eleito e o seu concorrente foi de 10,2 milhões de votos, então é óbvio que a eleição do atual presidente se deve aos votos dos evangélicos. Sem os votos evangélicos, tal candidato não se elegia. Né? Ele não seria eleito sem os votos evangélicos. Então, a pergunta agora que eu faço, a seguinte pergunta é: quem são esses evangélicos? Quem são esses evangélicos que saíram das suas igrejas, digamos que com as suas doutrinas bíblicas, né, com as suas crenças? E quem são eles? Né? Quem são e o que é mais interessante, por que esses evangélicos que vinham, eles não caíram de lugar nenhum, eles não brotaram de lugar nenhum, eles estão convivendo na sociedade durante muito tempo. Mas em 2018 eles foram decisivos no processo eleitoral. Quem são eles? E quem são esses evangélicos que, afinal, acabam se autoproclamando politicamente de extrema direita? É o que eles dizem ser. E aí eu paro para olhar para essa situação e me pergunto, antes de falar, de questionar sobre a Bíblia, antes de questionar sobre doutrinas bíblicas, eu quero questionar sobre a consciência política. Qual é a consciência política desses evangélicos? O que eles sabem sobre política partidária, política social, política econômica, relações exteriores, multilateralismo,
nacionalismo. Quem são eles? O que eles sabem dessas coisas? Aí agora, olhando então para a política, mas trazendo a política para o âmbito da doutrina bíblica, eles sabem sobre o governo civil. O que eles sabem sobre o governo civil como autoridade outorgada por Deus? O que eles sabem? O que eles sabem sobre a forma bíblica de governo civil, seu propósito, função? Então, esses evangélicos, eles votaram em busca da promoção de uma agenda política cristã. Que agenda é essa? Então veja que são muitas perguntas e nenhuma resposta. Tá? Então, eu ouso afirmar aqui que esses eleitores evangélicos desconhecem todos esses pontos que aqui nós colocamos na mesa. Ouso afirmar, eles desconhecem. Mas como é que você pode afirmar isso? Eu posso afirmar pelo paradoxo evangélico. O paradoxo evangélico me permite fazer tal afirmação. Como nós definimos, o paradoxo evangélico é a negação evangélica do evangelho de Deus. Não é um paradoxo? O evangélico negar o evangelho é um paradoxo, né? Mas é o que esse grupo de 32 milhões de evangélicos fazem. Eles são evangélicos, mas eles negam o evangelho de Deus. Então, por isso eu ouso afirmar que todas as perguntas que eu elenquei, eles não respondem. Eles não respondem. Então, irmãos, outro fato empírico, né, é que a maioria das igrejas evangélicas no Brasil, pelo menos essas que se chamam igrejas evangélicas, elas rejeitam o evangelho de Deus. Por isso é que eu chamo de paradoxo do evangelho, ou paradoxo evangélico. Né? Então, irmãos, é justamente dessa rejeição do evangelho de Deus que vem a totalidade dos votos que elegeram o atual presidente. Ou seja, o atual presidente foi eleito com voto evangélico, mas dentro de um paradoxo cujos mesmos rejeitam o evangelho de Deus. Então, querido, essas igrejas que proporcionam, né, que originam o paradoxo evangélico, elas ensinam, se liberais, que Jesus foi um bom homem, né? Até mesmo um mártir, mas que ele não morreu no lugar de ninguém. As conservadoras, né, e sobretudo as fundamentalistas, elas afirmam que Jesus morreu no lugar de todos os homens. E por isso, então, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Jesus oferece salvação a todos. Então veja que tanto os liberais quanto os conservadores, eles concordam que as pessoas se salvam pelo exercício de suas vontades. O Cristo, tanto do evangélico conservador, quanto o Cristo do evangélico liberal, eles dizem que
A salvação é possível se apenas as pessoas permitirem que Jesus entre em seus corações. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. Né? Um Jesus educado, gentil, passivo, manso. Né? Então, veja, irmãos, que o Cristo conservador e o liberal, eles não salvam. Na verdade, eles não salvam. Tá? Porque nesses esquemas de pensamento, a salvação ela é sinergística. Tá? Ou seja, o homem é o responsável pela sua crença ou descrença, através do uso do seu próprio livre-arbítrio, que o leva à salvação ou à perdição. Tá? Então, queridos, veja que uma das características do paradoxo evangélico é a negação da doutrina da expiação. Eles negam a doutrina da expiação. Essa negação, por sua vez, faz com que esses evangélicos desconheçam, de fato, para quem Cristo morreu. No fundo, eles não sabem para quem Cristo morreu. Então, queridos, eles desconhecem o propósito eterno de Deus, como também a doutrina da eleição. Mas, o que no fundo é mais paradoxal é chamar esse voto de voto evangélico. Que no fundo, ele não tem nada de voto evangélico. São cidadãos comuns que frequentam alguma igreja evangélica, dito evangélica, e que professam, sim, o nome de Cristo. Mas eles mesmos negam o evangelho de Deus. Então, irmãos, ao contrário do que eles pensam e afirmam, a Bíblia diz que Deus, o Pai, ele possuindo todo o poder e todo o conhecimento, desde a eternidade, ele escolheu os indivíduos específicos que ele salvaria. É o que a Bíblia afirma. Você vai ver Romanos 8, 29, enfim, algumas referências eu vou passar aqui para vocês. Efésios 1, versículo 4. Tá? Então, querido, o fato é que Deus, o Pai, então, ele possuindo todo o poder, todo o conhecimento, né? Desde a eternidade, então ele escolheu os indivíduos específicos que ele salvaria. Deus, o Filho, né? Possuindo todo o poder e todo o conhecimento, ele se tornou carne, né? Para propiciar a ira do Pai, morrendo no lugar daqueles a quem o Pai escolheu. E Deus, o Espírito Santo, possuindo todo o poder e todo o conhecimento, irresistivelmente no tempo devido, dá aos eleitos pelo Pai e resgatados pelo Filho a fé e salvação que Cristo adquiriu por eles, né, na cruz do Calvário. É desse modo que a salvação, ela então é uma obra do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em nenhum momento nós vimos aqui a participação do homem na sua própria salvação. Tá? Então, querido, essa doutrina bíblica da expiação que eu acabei de mencionar é o Evangelho de Deus, as boas novas sobre o que Deus fez para o seu povo. Então, querido, é as boas novas sobre Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então veja que
por esse prisma bíblico, a salvação é um dom de Deus, né, para o seu povo desde o princípio, ou seja, né, desde o princípio ao fim, a salvação ela é um dom de Deus para o seu povo. Então repara que não temos desse modo, no processo de salvação, interferência do homem. Né? O processo de salvação ele não contempla a democracia humana. Né? Ela é obra soberana do Deus Criador. Deus ele é absoluto e não democrático. Vou repetir para você essa última frase. Deus ele é absoluto. Ele não é democrático. Ele é absoluto. Ok? Então, por falar em democracia, Abraham Lincoln, né, presidente dos Estados Unidos, até 1865, né, ou seja, ele definiu a democracia como o governo do povo, pelo povo, para o povo. Tá? Então, veja que, ainda que ela seja o modelo preferível no governo dos homens, tá? E eu menciono aqui Abraham Lincoln, justamente pela própria eleição recente agora, nos Estados Unidos, que está dando esse quiprocó todo lá, aqui no Brasil e tal. Então, Abraham Lincoln, ele fala isso, né? Ele diz que a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Então, eu quero dizer o seguinte, ainda que a democracia seja o modelo preferível no governo dos homens, tá? Ela é imperfeita, é limitada, ela é finita em seu alcance social. Mesmo proclamando direitos iguais. Tá? Defesa e direito do povo. Ainda assim, ela é imperfeita, ela é limitada e finita, tá, no seu alcance social. Então, eu estou querendo dizer para você com isso que o principal contraste entre a doutrina da expiação e a democracia, tá, é que a doutrina da expiação, ela não é democrática, ela é absoluta, ela é soberana. Tá? Não há nada de democracia na doutrina da expiação. Tá? Ela, na verdade, a doutrina da expiação, ela confronta, tá, os ideais modernos, igualdade e oportunidades. Oportunidades iguais, igualdade entre homem, branco, negro, mulher. Não, olha só. A doutrina da expiação, ela não é democrática, ela é absoluta. Tá? Então, queridos, eu quero dizer que, nesse sentido, Deus, ele não é um governante salvador que se apresenta como o Deus que vai dar oportunidade a todos os homens. Né? O Deus que traz democraticamente a oportunidade para todos os homens. Esse não é o Deus da Bíblia. Tá? Então, o que nós observamos aqui? Que quando o Deus Pai decretou a morte do seu único filho e morte na cruz, ele o fez somente por aqueles a quem o Pai lhe enviaria para ser salvos. Não tem nada de democracia aqui, tá? Então, é somente a esses a quem Cristo realmente salva. Então, veja bem que a condenação dos réprobos, tá? Daqueles que já foram reprovados desde a eternidade, nesse sentido, ela vem ilustrar a justiça de Deus. E os eleitos, tá, e os condenados, agora os dois grupos juntos,
eles ilustram a soberania. Deus os reprovou, Deus os elegeu. Ambos, um para a salvação e outro para a reprovação, meramente por sua soberania. E no tempo histórico, quando assim ele executa a condenação, a reprovação, ele o faz por sua justiça. Tá? Então veja que eu quero nesse momento chamar sua atenção para um fato muito importante. Porque veja só, muitos desses a quem Deus predestinou ao inferno, aos que foram de fato reprovados, esses atualmente, hoje, no tempo histórico, eles têm sido os mais religiosos em nossos dias. Deus os condenou, eles estão reprovados desde a eternidade. Por soberania e no tempo histórico por justiça, esses, hoje, atualmente, são os mais religiosos. É impressionante isso. Então, queridos, eles são os mais terrivelmente evangélicos. Isso é uma loucura. Essas pessoas que foram reprovadas desde a eternidade, hoje, no tempo histórico, pela justiça de Deus, o lugar deles é o inferno. Atualmente, eles são os mais terrivelmente evangélicos, se você conhece o termo. É impressionante. É impressionante. Então veja, irmãos, que há 2000 anos, esses que hoje são terrivelmente evangélicos, eles eram os líderes religiosos. Eles eram aquela liderança lá em Israel, que exerciam assim a liderança política e religiosa no Sinédrio, esses que sustentavam ali todo o templo e aquela política, e portanto os fariseus, os saduceus, os escribas, eram os terrivelmente evangélicos da época. Meu Deus do céu. Queridos, hoje, muitos desses, hoje, na figura desses, muitos terrivelmente evangélicos, são os membros que suportam financeiramente e lideram as grandes igrejas, os grandes templos e as organizações religiosas do Brasil. São os terrivelmente evangélicos. Impressionante. Então, irmãos, por isso eles não ensinam, mas eles rejeitam a doutrina da expiação, que é o coração da mensagem bíblica. Por isso, eles não ensinam e rejeitam a doutrina da expiação, que é o core, o centro, o coração do Evangelho de Deus. Ora, mas que doutrina da expiação é essa que você se refere? Que esses terrivelmente evangélicos negam. Então veja que quando eu falo de doutrina da expiação, quando eu falo de expiação, a explicação mais usual do termo, expiação dos pecados, então é dito ser o pagamento pelos pecados para fazer justiça e obter o perdão de Deus. Então no Antigo Testamento, a expiação ela era feita pelo sacrifício de animais. E no Novo Testamento, Jesus veio e se tornou o sacrifício perfeito. E eles afirmam, então, que ele morreu por todos.
Tá? Então, queridos, o evangelho popular, antibíblico e terrivelmente evangélico, né, afirma que Jesus foi o sacrifício perfeito, correto, mas que também nesta perfeição ele morreu para salvar todos os homens. Sua morte serviu de propiciação porque desviou de todos os homens o castigo pelo pecado. Tá? Até então, dos homens. Tá? Então, para eles, quem aceita Jesus como seu Salvador, tem seus pecados expiados pelo seu sacrifício. Está limpo do pecado, perdoado, e precisa continuar se esforçando para obter a vida eterna. Mas, querido, não é isso que o Evangelho de Deus proclama. Quando você pega a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que é o Evangelho de Deus, não é isso que está ali. Não é isso que é proclamado aos homens. Não é isso que é revelado aos homens, querido. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Entende? No Antigo Testamento, por exemplo, a palavra expiação, ela é usada muitas vezes. Mas, por incrível que pareça, ela é mencionada apenas uma vez no Novo Testamento. E vamos encontrá-la em Romanos 5,11, aqui no Novo Testamento. E aí, lendo para você, Romanos 5,11 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, o termo reconciliação aqui, em português, ele deriva do termo anglo-saxão atonement. Tá? Atonement significa expiação. Tá? E, de fato, a expiação ela é traduzida aqui do inglês para o português como a reconciliação. Então, repara que expiação é atonement em inglês, tá? Que é traduzido para o português como reconciliação. Mas, de fato, isso não tem nenhuma incoerência. Porque expiação e reconciliação pelo pecado, no final, acabam designando a mesma coisa. Então, ambas as palavras implicam uma satisfação e aceita por Deus pelos pecados do seu povo. Tá? Então veja que a maioria dos termos ou palavras usadas para descrever as doutrinas escriturísticas, elas geralmente são palavras derivadas do grego ou do latim. Tá? Mas essa expressão expiação, atonement, né, no Novo Testamento, ela é de origem anglo-saxônica. E ela é composta de duas palavras. Né? Em português, at no inglês, né? E no português e on no inglês. Tá? Então veja que a palavra ela sugere, portanto, uma habitação conjunta, né? Fazer algo que tinha sido dividido em algum momento, agora novamente em apenas um. Tá? Então veja que o sentido básico lá no Antigo Testamento, portanto no hebraico e no grego, para expiação é aquela ideia de cobrir. Né? Então a expiação ali no Antigo Testamento é aquilo que cobre ou oculta. Né? Então representa, na verdade, uma dívida que é paga e, portanto, coberta. Tá? Em outras palavras, alguém que paga
a dívida de um insolvente, né, e o torna livre da obrigação. O sujeito contraiu uma dívida, não tem como pagar. Mas alguém paga no seu lugar, né, e o livra da obrigação. Então, a expiação aqui, nesse sentido, ela se refere à morte de Cristo na cruz, né, que serviu como pagamento pela culpa do pecado. Né? Ou seja, a palavra sugere, em primeiro lugar, que há uma unidade ou uma união entre Deus e o homem, um atonement, né? Ou seja, em um acordo, ou seja, dois em um acordo. Né? Significa, portanto, que os crentes eles são trazidos para serem feitos um com Deus pelo sangue expiatório de Cristo. Então Deus, ele é santo, o homem é um pecador. Deus é puro, o homem é repugnante. Impossível esta união. Impossível esta aproximação quando as naturezas são opostas e se odeiam. Tá? Então, o que nós temos, na verdade, é um atonement, né? Que é, na verdade, uma força que une, então, esses dois homens, essas duas naturezas opostas. Tá? Então, veja que os crentes, eles são trazidos, eles são feitos um com Deus pelo atonement, pela expiação, pelo sangue expiatório de Cristo. Tá? Então veja que tão logo o crente, a pessoa, o homem, ele crê no Filho de Deus, tá? Então ele é um com Deus, pois Deus reconciliou, né, consigo mesmo pela morte de Cristo. Então esse é o sentido da expiação. Então todo conhecimento, a bênção e o benefício dela, da expiação, a sua aplicação, nos vem pelo Espírito de Deus, que toma então o sangue, a justiça e o sacrifício de Cristo e os aplica eficazmente a nós. Então, quando faz isso, nos chama então o nosso interesse para essa obra expiatória, nos mostra, nos move em direção à cruz. E reconhecemos então aquele sacrifício, aquela expiação, como um instrumento que nos une novamente a Deus. De modo então que o seu efeito agora é gozo, é paz, é conforto, né? No conhecimento da redenção realizada por Cristo. Então, Cristo nos une novamente. Cristo faz com que os nossos pecados sejam perdoados e, portanto, quebra o contraste entre a natureza divina e a natureza humana pecadora. Então, somos agora um tipo de pecador que é amado por Deus em Cristo Jesus. Tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, o sentido de atonement, ele também implica que houve algo que dividiu estes dois. Eram um e foram divididos por alguma coisa. E esse algo que dividiu o homem e Deus, né, foi o pecado, a rebelião contra o próprio Deus. Então veja que a expiação nos lembra que foi encontrado uma maneira de unir novamente, né, em um os dois que foram separados. Então Deus e o homem foram novamente unidos por meio de um pagamento que remove a culpa do pecado sobre esse homem. Tá?
Então repara nesse sentido que a expiação gera uma consciência dentro da pessoa, né, de que o mal que anteriormente causou a divisão agora foi removido. Tá? Ou seja, há um outro contraste aqui com a doutrina do terrivelmente evangélico, que aparece então imediatamente após a explicitação e a revelação dessa doutrina da expiação. Eu quero dizer para você que o contraste que surge agora com esse grupo terrivelmente evangélico, tá? Ele vai aparecer quanto à amplitude dessa cobertura. Eu mencionei que no sentido do Antigo Testamento, a expiação é a cobertura dos pecados. O terrivelmente evangélico, ele não nega isso. Mas ele vem por um contraste, afirmando que a cobertura é para todos os homens. Mas a Bíblia não diz que é para todos os homens. Tá? Então, o evangelho ensinado e pregado pelos terrivelmente evangélicos é um evangelho falso. Entendeu? Eles negam, portanto, o evangelho de Deus. Tá? Ou seja, eles afirmam e trazem um ensino tradicional que afirma que a expiação de Cristo tem uma cobertura universal. E não é verdade. A Bíblia não diz isto. Tá? Por isso eles deturpam a palavra de Deus. Por isso eles são sofismáticos. Tá? Então veja que eles apontam para um desejo humano, democrático, mas que nunca existiu em Deus. Tá? Porque Deus é soberano, não é democrático. Deus é soberano, Deus não é democrático. Deus é soberano. Então, queridos, uma vez que Cristo morreu, somente por um grupo específico, denominado na Escritura por eleitos, tá? Veja então que a evidência bíblica é notória em diversas passagens escriturísticas, tá? Ora, uma delas está de cara, né? No Novo Testamento, que é, por exemplo, a declaração com respeito à extensão da obra de Cristo, né, que foi revelada a José. José, o marido de Maria, num sonho. Né? O anjo disse a José, lá em Mateus 1:21, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cara, quando você abre o Evangelho, conforme escreveu Mateus, de cara, irmão, não tem como entender diferente o que está escrito. Olha, e ela falando, o anjo falando a José sobre Maria, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus ele não se fará salvador no meio dos homens. Ele nasce como salvador, né, do seu povo. A palavra é bem clara. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não vai salvar os pecados do mundo, dos homens do mundo, não? Mas ele vai salvar o pecado do seu povo. Então, isso é bem claro. Mas é mais notório ainda que o próprio nome Jesus, que também não fora Maria, o homem escolheu, o próprio Deus designou esse nome, né? O nome Jesus, ele é derivado de duas palavras.
significando Jeová salva. Que maravilha, né? Então, a verdade escriturística aqui, ela é bem explícita. Se há um povo a ser salvo dos seus pecados, é Jeová quem deve salvá-los. Aleluia! Entende como é fácil perceber, entender as escrituras? Ora, nenhum pecador morto pode se livrar por si dos seus pecados. É isso que a gente está vendo aqui. Somente Jeová, Jesus, o Deus imutável, pode fazê-lo. Então veja que agora o anjo, ele informa especificamente a José de que o bebê que nasceria da Virgem Maria, ele seria chamado Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ele não vai salvar todos os homens, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Sua obra seria libertar um povo específico, o seu povo, é assim que está sendo declarado aqui. A obra da salvação, então, ela não cobre todos os homens. A primeira referência que eu estou te dando, ela já mostra isso. Mas é limitada ao seu povo. Agora eu te pergunto, por que o terrivelmente evangélico nega essa verdade tão clara que você está vendo aí agora? Por que o terrivelmente evangélico nega essa verdade? Então, a extensão da expiação da cruz, ela também é declarada em João 10. No Evangelho de João, no capítulo 10. No verso 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, reparou que o bom pastor não dá a vida por todos os homens, mas pelas suas ovelhas? Novamente no verso 15, Jesus declara: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Agora repara que em um contraste com o sacrifício voluntário por suas ovelhas, ao fato apresentado no verso 26 de João 10, que algumas pessoas não são ovelhas de Jesus. Por isso Jesus diz: mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Veja como é claro a Bíblia. Então, a distinção que Jesus faz é muito clara. Só os terrivelmente evangélicos não veem. Ele fala de dois grupos de pessoas: suas ovelhas e aqueles que não são suas ovelhas. Então, o primeiro grupo, Jesus deu a vida. Ele morreu pelas suas ovelhas. Mas pelo último grupo, Jesus não morreu. Eles não são suas ovelhas. Portanto, eles também não creem em Deus, não creem em Jesus, porque não são das suas ovelhas. Então, novamente, aqui tudo é muito claro. É claro que o pagamento que Jesus fez, a cobertura que Jesus fez pelo pecado na cruz, ele é um pagamento por um grupo específico de pessoas. Não um pagamento pelos pecados de todo mundo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Aí, novamente, lemos em João 17:9. Eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, repare, irmãos, que Jesus, ele não está falando aqui somente dos seus discípulos, mas também de todos aqueles que creriam em seu nome através da palavra pregada pelos seus discípulos. Legal. Então mudou. Ele falou: não mudou nada, preste atenção. Jesus insiste que ele ora somente por aqueles que o Pai lhe deu. Ele não ora pelo mundo. A conclusão deve ser óbvia, Aqueles por quem Jesus ora
são aqueles por quem ele estava prestes a ir morrer na cruz. Tá? Ele não ora pelo mundo porque ele não morreu pelo mundo. Óbvio. Então, certamente, tivesse ele morrido por todos os homens, ele oraria por eles também. Lemos Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Quem são nós, cara? Todos os homens do mundo? Então, o entregou por nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, note que o apóstolo, ele enfatiza que Deus, ele não deu o seu filho por todos, mas por nós todos. Nós todos. Essa é uma diferença óbvia. Tá? O nós aqui, obviamente, refere-se à igreja em Roma, a qual Paulo está se referindo diretamente. E, por extensão, às igrejas de todas as eras. Tá? Então, todos neste texto representam o número total das igrejas de Deus, pelas quais Cristo morreu. Então, o Senhor Jesus, ele não providenciou meramente a possibilidade de expiação para o seu povo, mas ele a realizou e a obteve por nós, a sua igreja, as suas ovelhas. Então, crer no Filho de Deus é receber a expiação que ele assim fez e nos beneficiou, nos tornou acesso, nos deu acesso aos benefícios dessa expiação. Tá? Então, querido, preste atenção aqui, que eu te falei uma das coisas mais confortantes das Escrituras. Acabei de dizer para você uma das coisas mais confortantes da Escritura. E essa coisa é a afirmação de que a expectativa de Cristo, nosso Redentor, será plenamente realizada. Isso significa que nós temos a garantia de que nenhum de todos quantos o Pai lhe deu deixará de ser salvo. Cara, o profeta Isaías, ele já anunciava isso bem antes de Jesus nos dizer aqui. Porque quando você vai para Isaías 53, 11, Isaías diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aleluia! A Bíblia é muito esclarecedora. Porque fica claro, então, pelas Escrituras, que os que não se salvam não tem como causa o seu livre-arbítrio, irmão, mas sim porque não foram eleitos para a salvação. É isso que deixa em pânico os terrivelmente evangélicos. Os caras ficam doidos com isso. Né? Eles querem negar a Escritura, eles querem mudar a Escritura. Por isso eu falei para você do paradoxo evangélico. O paradoxo do evangelho refere-se aos evangélicos que negam o evangelho de Deus. E esses são os terrivelmente evangélicos. Ora, João, lá em João, é dito: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que não vem a mim, de modo nenhum, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Aí ele continua e diz assim: olha, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E aí, finalizando, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Né? João 17, 24. Então veja, irmão, que quando então todos nós estivermos congregados no céu, Cristo dirá: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2:13. Não é maravilhoso isso? Então veja só, Cristo, ele apresentará ao Pai
todos os que lhe tinham sido dados no pacto da graça, certo? E isso para que fossem redimidos dentre todos os povos, reinos, línguas e nações da terra. O que eu acabei de dizer para você? Que haverá um momento em que Cristo, ele vai dizer para o Pai: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, como Hebreus 2,13. Isso significa então que nesse dia Cristo estará apresentando ao Pai todos os que tinham, todos os que lhe tinham sido dados no pacto da graça, para ele então redimi-los por meio da sua expiação. E ali então estará presente todos os povos, reinos, línguas e nações da terra. Será representante de todas essas coisas, de todos esses locais que eu acabei de dizer para você. Então, o falso evangelho, ele ao contrário, ele nega tudo isso. Os terrivelmente evangélicos, eles afirmam que Cristo morreu por Judas da mesma forma que morreu por Pedro. Entende isso? Eles sustentam que Cristo meramente conquistou a possibilidade de salvação para todos os homens. Porque Cristo ama todos os homens, é o que eles dizem. Então, irmãos, e aí ele diz assim, então nesse sentido, cara, Cristo conseguiu a possibilidade de salvação para todos os homens, porque ele ama todos os homens, e é uma questão do livre-arbítrio. Esses homens, é eles que vão dizer se eles querem ou não ser salvos. Olha a democracia aqui. Cara, em Deus não há democracia. Deus é absoluto, cara. Ele é absoluto. Então veja que essa afirmação em si já é deveras contrastante. Imagina ainda quando alguém afirma para o pecador o velho jargão: Jesus te ama. Oh, Jesus te ama. Quantas vezes você falou isso para alguém? Jesus te ama. Irmão, isso é a maior heresia que alguém pode dizer para o outro: Jesus te ama. Porque olha só, irmãos, quando você fala isso para um homem natural, quando você fala isso para os homens, os pecadores, você está dizendo uma heresia, porque olha só, repara comigo, vamos ver aqui passo a passo. Deus tem uma natureza, o pecador tem outra. A natureza de Deus é uma natureza santa. A natureza do pecador é de um homem caído. Então eles são inimigos entre si. Então, por natureza, eles se odeiam mutuamente. Deus é santo e o homem é pecador. Então, o que eu estou mostrando para você aqui? Que por natureza, eles se odeiam mutuamente. Então, Deus é puro e o homem é corrupto. Deus é luz, o homem é trevas. Deus é bom, o homem é mau. Então, o homem caído, aos olhos santos de Deus, ele é odioso e desprezível. A santidade divina, ela não pode amar esse pecador. Ora, então logo, a maior heresia que alguém pode dizer para um homem pecador: sorria, Jesus te ama. Irmãos, não é verdade. A santidade divina odeia o pecado. Por seguinte, o pecador. Certo? Então, no fundo, tudo que a santidade divina faz e tem que fazer, e assim o fará, e tem feito,
é punir o pecado e o pecador. Certo? Ora, então quando falamos indiscriminadamente aos pecadores com sorria, Deus te ama, você está mentindo para ele. Você está ironizando o próprio Deus. É como os falsos profetas, lá no Antigo Testamento, quando Jeremias os denunciou. Jeremias disse assim, Jeremias 6,14, Jeremias diz assim, paz, paz. Eles estavam gritando paz, paz, quando não havia paz. Paz, paz, quando não há paz. Então, a mesma coisa você dizer, Jesus te ama, o cara tá lá no bar, cheio de uca, e cheio de não sei o que, papapá, ele tá num prostíbulo, ele tá totalmente em treva, aí você chega, Jesus te ama. Você tá mentindo pro cara. Porque Jesus não ama esse pecador. Ele odeia esse pecador. A natureza santa de Deus está em contraste, em conflito o tempo inteiro com a natureza do homem pecador. Eles se odeiam entre si. Então, queridos, você ficou confuso, não ficou? Mas você ficou por causa do entendimento comum do terrivelmente evangélico. Mas eu vou te mostrar que não há confusão nisso. Tá? É justamente por negar a doutrina da expiação, o falso evangélico, os terrivelmente evangélicos, eles desconhecem que em Cristo, somente em Cristo, Deus amou, escolheu, abençoou, ordenou para a glória eterna uma multidão inumerável de pecadores. É o que está em Efésios, no capítulo 1, dos versos de 1 a 11. Tá? Então Deus ama pecadores em Cristo. Entendeu agora? Deus ama pecadores em Cristo. Fora de Cristo, Deus odeia todos os pecadores e os levará todos para o inferno. Entendeu agora? Deus ama pecador em Cristo. Logo, ao invés de você falar, sorri, irmãozinho, irmão, não fica assim não, Jesus te ama, o cara tá lá chafurdado no pecado. Você tem que dizer para ele o contrário. Você tem que dizer para ele, irmãos, Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Somente em Cristo você vai ter vida de novo. Somente em Cristo você pode se reconciliar com Deus. É isso que você tem que dizer para ele. Você tem que dizer para ele o seguinte, olha, você é um pecador, você é culpado dos seus pecados. Por isso você perece. Por isso você vai continuar perecendo neste mundo. Por isso você vai para o inferno. Mas se você correr para Cristo, se você buscar em Cristo a redenção que é nele, a justiça que é nele, a reconciliação que há nele, a glória que há nele, a glória eterna que há nele, você tem saída. Corra para Cristo. Olhe para o alto, olhe, busque Cristo. Creia, confie nele e serás salvo. É o mínimo que eu posso dizer. Tá? Então, irmãos, o resto não é comigo. Então eu quero que você entenda que a doutrina da eleição soberana, o fato de nós termos sido eleitos por Deus soberanamente, não democraticamente, tá? Esse fato não impede que ofertamos o evangelho a todos os homens. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A oferta do evangelho é universal.
Eu estou falando você pregar o evangelho a todos os homens. Ofertar o evangelho a todos os homens é universal. Então, os defensores do falso evangelho, eles alegam que a doutrina da eleição elimina o sincero e universal oferecimento do evangelho. Mas isso não é verdade, eles estão errados. Tá? Eles estão errados porque se Deus decretou desde a eternidade que certos homens pereçam eternamente, tá? Então é inconcebível que ele, dentro da história, convide sinceramente todos, sem distinção, para a vida eterna. É o que eles dizem, eles ficam confusos. Eu vou te afirmar, para você não ficar confuso, eu vou colocar isso passo a passo. Eu estou dizendo para você, a expiação de Cristo, ela não cobre todos os homens, ela cobre o povo de Deus. Tá? Mas a doutrina da eleição, a eleição soberana de Deus, ela não impede que a oferta do evangelho seja destinada a todos os homens. Você pode pregar para todos os homens. Tá? Mas os defensores do falso evangelho, esses que se dizem terrivelmente evangélicos, tá? Eles alegam que não, a doutrina da eleição, ela tira o sincero oferecimento universal do evangelho. Porque, olha, vocês estão me dizendo que, no fundo, a eleição, ela já disse os que seriam salvos e os que vão para o inferno. Sim, é verdade, a eleição diz isso, sim. Então, eu disse, ó, então é inconcebível que agora, dentro da história, você vá pregar para os homens que você não sabe se vai para o céu ou vai para o inferno. Eu digo que é justamente por isso que eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu digo que é justamente por isto que o evangelismo existe. O evangelismo só faz sentido por conta da doutrina da eleição. Você precisa anunciar, você precisa ofertar universalmente o evangelho por causa da eleição. Então, eles estão querendo, na verdade, eles tentam o tempo todo que você mais ouve, para que então evangelizar? Então, eu não vou mais me esforçar, olha só, como se a salvação dependesse do seu esforço. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais fazer isso. Se você não se esforçar, como você está dizendo, entre aspas, se você não vier mais para a igreja, é porque você não é salvo. É porque você não foi eleito, é o contrário. Porque a eleição, certo? Porque a graça de Deus que nos elegeu, ela não nos induz a pecar, ela nos inibe a pecar. Portanto, os que foram eleitos graciosamente por Deus, eles são inibidos de pecar, não se entregar ao pecado porque foram agraciados com a salvação. Ao contrário. Então veja que esse terrivelmente evangélico, ele tenta refutar esse argumento, né? E às vezes fazendo observação, né? Que não faz sentido, é incoerente. Deus mandar você pregar sabendo quais que são eleitos que não são. Mas, no modo geral, as respostas mais simples que se dá a esta objeção é que, na verdade, não, nós temos que pregar porque, enquanto humanos, nós não sabemos quem é salvo e quem não é. Nós não sabemos quem é o eleito e quem não é. Então, por isso, nós temos que pregar o evangelho para todo mundo. Então, veja só. Embora esse argumento, ele não é totalmente inválido, ele até é válido, mas ele não atinge o ponto central da discussão, tá? Porque a questão é se Deus, que sabe infalivelmente quais são os seus eleitos e os quais não são, né? Ele, na verdade, está fazendo um sincero oferecimento de salvação
a todos os que são alcançados pelo Evangelho, ou não? Como é que funciona aí? Porque Deus nos manda pregar o Evangelho para todo mundo, mas sabendo que nem todo mundo vai ser salvo. Por que ele faria isso? Cara, nós fazemos isso pela simples razão. Pelo fato da maior importância de que a palavra de Deus ensina inequivocamente tanto a reprovação divina quanto a universalidade, e a sinceridade do oferecimento do Evangelho. A palavra de Deus, ela nos fala muito claro sobre a reprovação, a eleição de alguns e a reprovação dos outros. A palavra de Deus fala claramente sobre isso. O segundo ponto é que a palavra de Deus também diz claramente sobre a universalidade do oferecimento do Evangelho. Isso é bíblico. Então, irmãos, Romanos 9, de 21, 22, inegavelmente ensina a doutrina da reprovação. Está lá, é bíblico. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, também ensina a doutrina da reprovação. E o universal e sincero oferecimento do Evangelho é ensinado em Ezequiel 33, 11, 2 Pedro 3, 9 e em várias outras passagens no Novo Testamento. Então, cara, o que eu quero dizer para você? Ainda que a mente humana ela não consegue entender isto, ainda que o homem natural não consiga entender esse fato espiritual, ainda que para ele isso se apresenta paradoxal, nós não podemos esquecer que a palavra de Deus ela também contém muitos paradoxos. Por isso que o homem natural não pode entender o homem espiritual. Por isso que a palavra da cruz é loucura para o homem que perece. Olha só, a própria Bíblia vai mostrando essas questões. Então, uma coisa que ninguém entende, por exemplo, é a soberania divina e a responsabilidade humana. Deus é soberano, ele decreta, mas você não perde a sua responsabilidade. Você é responsável pelos seus atos. E aí o nego fica doido com isso. Mas o que eu quero dizer é que destruir um paradoxo bíblico claramente apresentado pelas Escrituras, pela rejeição de um dos seus elementos, é colocar a lógica, o pensamento, a ciência dos homens acima da palavra divina. Mas, ao contrário, o homem e o seu pensamento humano, ele tem que se submeter ao logos divino. Ele tem que se submeter à lógica divina. Entendeu? Como acabei de dizer, o próprio apóstolo Paulo ele nos diz, a palavra da cruz é loucura para os homens. Deus, a Bíblia é bem clara e ela diz, Deus, antes da fundação do mundo, ele elegeu um punhado de pecadores em Cristo Jesus. E Paulo fala isso aos Efésios, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Já explicamos isso aqui em outros momentos. Então, a partir de hoje, entenda isso. A eleição, a doutrina da eleição, ela não inibe e ela não tira a universalidade do oferecimento do Evangelho de Deus. Por isso Deus manda a gente pregar, ir de pregar a toda criatura, ir a toda a tribo, Então, olha só. Então, entenda isso. Pregar o Evangelho é universal. Todavia, a expiação de Cristo, a cobertura do ato expiatório de Cristo não é universal, não cobre todos os homens, mas a Bíblia nos diz claramente que a pregação do Evangelho, o oferecimento do Evangelho é universal. Você tem que pregar a todos os homens, acabou. Então, o que nós estamos observando aqui?
que a apresentação do Evangelho, oferecendo paz, salvação, por meio de Jesus Cristo, é para todos, sem distinção. O oferecimento do Evangelho é para todos, sem distinção. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que é lá do alto, monte da soberania divina e da expiação limitada, que a oferta livre e completa do Evangelho chega até os homens. Então, todo pecador, ao crer, inevitavelmente será salvo, porque a fidelidade e o propósito de Deus não podem ser violados. Então, entenda isso. Pregar o Evangelho é universal. A oferta do Evangelho é universal. Mas a cobertura da expiação sacrificial de Cristo não é limitada, é para o seu povo. Então, a morte de Cristo, ela nos apresenta uma base para apelos universais do Evangelho. Mas, por outro lado, ninguém se pode dizer com propriedade que é redimido se não obtém a libertação do pecado. Eu convivi com várias pessoas que se mostravam ali, né, ouvintes do Evangelho, ouviram o Evangelho, porque a pregação é universal, vieram até Cristo, mas com o passar do tempo foi notório e ficou claro que eles não foram redimidos. E por isso voltaram para onde eles assim estavam e viviam. Tá? Então veja só, eles não, na verdade, acabaram não obtendo a libertação do pecado. Então veja que, ainda que a morte de Cristo permita que o Evangelho seja pregado a todos os homens, e deve ser, isso não quer dizer que a sua expiação seja pelos pecados de todos os homens. A Escritura fala, né, em reconciliação, afirmando que ela não se dá entre Deus e o pecado. Mas, na verdade, é uma reconciliação entre pessoas. Tá? É uma reconciliação tão real que assegura a salvação eterna. É o que Paulo fala, Romanos 5, do versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você vê? É claro o que Paulo está dizendo. Então, na visão de Paulo, serão salvos todos aqueles por quem a morte de Cristo fez reconciliação ou expiação. Um convite irrestrito para que todos, que ouvem o Evangelho venham a Cristo para a vida, não implica que nele foi feita uma provisão universal para a salvação de todos os homens, cara. Entenda isso de uma vez por todas. E muito menos que Cristo tenha levado sobre si o pecado de toda a humanidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, muito pelo contrário. A doutrina da eleição é uma pré-condição para que se faça o evangelismo, para que se anuncie o evangelho, e não o contrário. Né? Então, veja que algumas passagens das Escrituras elas são usadas como argumento para afirmar que a morte de Cristo ela é para salvar todos e cada um dos homens. Basta ter no versículo a expressão todo mundo. Todo versículo que traz a expressão todo mundo, os terrivelmente evangélicos, esses que pregam evangelhos falsos, esses que estão dentro do paradoxo evangélico, tá? Eles então logo dizem, tá vendo aqui? A Escritura está dizendo que Jesus morreu para salvar todo mundo. É o caso da passagem, por exemplo, de 1 João 2,2.
ali é dito assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. João 1, né? Primeiro, do versículo 1 a 2, dois primeiros versículos. Rapaz, vamos olhar isso aqui com muita calma, porque você vai perceber que não é difícil, né? Assim como se percebe em outras passagens, que o mundo, né, significa aqui e em várias outras passagens, o mundo que se refere aqui, ele significa as pessoas que vivem no mundo. Né? Logo, todo o mundo não significa mais do que pessoas vivendo em todo o mundo. Então veja só, aqui que nós mencionamos em 1 João, no capítulo 2, os dois primeiros versículos, é exatamente como está em Apocalipse 5:9. Quando você lê Apocalipse 5:9, é dito assim, ó, e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, de todo o mundo. Aqui, ó, de todo mundo. Mas olha só, de todo mundo o quê? De toda tribo, língua, povo e nação. É a mesma expressão que João usou em 1 João 2, nos dois primeiros versículos. Então, quando a gente considera o fato de que João ele não estava escrevendo para todo mundo, né? Se você olhar lá no versículo, na sua primeira epístola, ele não está escrevendo para todo mundo. Então, veja que nós sabemos que as Escrituras, elas são para todas as igrejas. Né? Sabemos ainda que muitas das suas partes foram escritas e determinadas situação para pessoas, para um determinado grupo de pessoas em particular. Então, a interpretação bíblica requer, então, que tais partes devam ser entendidas à luz dessa verdade, da forma e para quem ela foi escrita. Tá? Então, tudo que precisamos aqui é demonstrar esse falso argumento de que João esteja anunciando a expiação universal, né, na sua primeira epístola, no capítulo 2, nos dois primeiros versículos. Então veja que, primeiro, nós precisamos identificar para quem João está escrevendo. Ora, nós sabemos que a palavra de Deus, né, ela foi primeiro para os judeus. Paulo, ele afirma em Gálatas que o próprio João, o evangelista, né, ele foi especialmente um apóstolo aos judeus. Ele fala isso em Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé. Para quem? Para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, o que a Escritura está dizendo? Que João ele foi um apóstolo para o povo judeu, enquanto que Paulo e Barnabé os gentios. Então veja que João ele escreve aqueles judeus que previamente, né, ouviram a palavra de Deus. Ele fala no versículo 7 do capítulo 2 da sua primeira epístola. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Olha só, desde o princípio tiveste. Algum gentio participou desse princípio? Né? Aí ele continua, esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Ora, os gentios, eles não tiveram esse mandamento desde o princípio. O que por si só quer dizer que ele fala somente aos judeus. Tá? Então João, portanto, ele escreve àqueles que, como ele mesmo, eram judeus. Tá? Além disso, quando ele adverte aos irmãos da igreja sobre os falsos profetas,
né? Lá no versículo 19, né? Ele também confirma que estava escrevendo aos seus compatriotas pela expressão usada. Saíram de nós. Saíram de nós. Então, logo, todo mundo aqui em 1 João, no capítulo 2, nos 2 primeiros versículos, não significa mais do que os judeus crentes nas igrejas de todo o mundo, incluindo também os gentios crentes na igreja de Cristo, né? Os gentios convertidos. Então, vamos ampliar um pouco essa visão para você entender melhor. A igreja do Senhor Jesus, ela é, em sua origem judaica, foi profetizada por um judeu, né? Jesus, Mateus 16, 18. Começou com apóstolos judeus, né? Mateus 10, 5 primeiros versículos. Na cidade de Jerusalém, Atos 2. Então, desde o início da igreja, a maioria dos membros era composta por judeus. Ou, no máximo, prosélitos convertidos, né? Ao Deus de Abraão, como Atos 2, 9, né? Assim nos mostra. Então, a conversão de um centurião romano envolvendo o apóstolo Pedro por meio de uma visão é um bom exemplo do que nós queremos mostrar. Veja que a visão do lençol, com uma variedade de animais impuros para os judeus, né? Aí eles ouvem a voz divina que disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum ou imunda. Seguido da advertência divina: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então veja só, o que nós estamos vendo aqui? A aversão nacional dos judeus contra todos os gentios e a posição judaica de que só a nação deles constituía o povo de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui na reação de Paulo, de Pedro, tá? Então, logo, da mesma maneira, se João ele estivesse falando que Jesus morreu indistintamente para salvar todos os homens, ele deveria levar em consideração essa aversão nacional judaica, né, sobre os não-judeus, e assim ter explicitado na sua declaração, né, essa situação. Então seria natural, né, João enfatizar que Jesus morreu não somente pelos judeus, né, mas também por gentios crentes que formavam a igreja de Cristo. É isso que ele deveria falar. Mas ele não disse isso. Então, desde que os apóstolos passaram a compreender essa realidade de que Cristo não era somente para eles, que o povo de Deus não era somente eles, né? De uma certa forma, todas as vezes que eles então começavam a falar de salvação, né? Então eles passaram a acrescentar o fato mais explicitamente. Você quer ver um exemplo disso que eu estou te falando? Você vai ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11 do primeiro versículo, que é dito assim: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Aqui ficou claro, ó. Então, olha só, eles estão declarando o fato aqui muito claramente, ó. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Aqui, ó. E, então a palavra de Deus não é só para os judeus, é também para os gentios. E eles estão mencionando, inclusive, a visão de Pedro quando ele vai, né, até a casa de Cornélio, né? Levanta-te, Pedro, mata e come. Aí Pedro vai, todo mundo é batizado lá no Espírito Santo e tal. Aí agora nós ficaram sabendo do fato. Caramba, aquela lógica de que a salvação era só, o povo de Deus era só judeu, não é isso não aqui, ó.
Agora eles já estão sabendo, né, que até os gentios estavam recebendo a palavra de Deus. E isso então os levou a declarar com muita veemência. Aí o que eles falam, por exemplo, no versículo 18, Atos 11, 18. Na verdade, até aos gentios, Deus deu arrependimento para a vida. Então, o que eu estou querendo te mostrar com isso? Primeiro que, claramente, né, João, ele estava falando na sua epístola, não era todos os homens do mundo, mas sim ele falava para o povo redimido de Deus, que é os remanescentes judeus, assim como os gentios convertidos, tá? E isso é claro quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 11, lá no versículo 52. O que você vai encontrar lá? Você vai ver que João evita claramente, né, que os cristãos judeus mantivessem esse velho erro de supor que só eles eram os únicos destinatários da salvação em Cristo. Né? E por isso ele declara, e não somente pela nação, mas também para reunir um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Aqui, ó. Você viu aqui, então? Ora, então João afirma que havia salvos do Senhor no mundo inteiro. Não há nenhuma doutrina no sentido de que Cristo morreu para salvar todo mundo aqui na sua epístola. Certo? Então, quando você analisa a epístola como um todo, você vê que João ele escreveu para confortar os crentes angustiados pelos seus pecados. Tá? Então, por isso é que ele diz, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Lá em 1 João, no segundo capítulo, primeiro versículo. Olha, essa frase é suficiente para mostrar que somente os crentes seriam confortados pelo fato de Cristo ser o seu advogado. Então, somente os crentes podem ser confortados. Os incrédulos, não, eles continuam sobre a ira de Deus. Então, por isso João os descreve como filhinhos, né? Filhinhos, né? Cujos pecados são perdoados. Aí eu te faço uma pergunta. Você estaria confortável se lhe afirmar que o áudio de João se aplica somente aos crentes? Você estaria confortável? Se eu estou dizendo, não, olha só, você está equivocado. Como eu estou te afirmando aqui, não, o áudio de João se aplica somente aos crentes. Porque, olha só, de outro modo, cara, a afirmação de que Cristo morreu por todos e por cada um dos homens, né? E muitos dos que não são salvos não foram, morreram, isso não traz conforto. Não traz conforto. Se a ideia dele, o motivo dele era confortar, afirmar que Cristo morreu por todos os homens indistintamente, não traz conforto para ninguém, principalmente quando você sabe que no meio desses, muitos não foram salvos, morreram. Então veja que há somente um caminho para o conforto, e este caminho depende da afirmação que, independente da condição, da nacionalidade, do lugar, se você é um eleito em Cristo, você foi eleito para a salvação, e a salvação acontecerá independente da sua vontade. Isso traz conforto. Era isso que João estava querendo dar conforto aos irmãos dele, judeus. Então ele não estava falando todos os homens do mundo ali, nesse sentido. Então, cara, não haveria nenhum conforto na carta de João, qualquer situação diferente dessa que a gente está entendendo aqui. Então, portanto, cara, quando você é o termo todo mundo, né? Esse termo ele ocorre várias vezes no Novo Testamento.
E frequentemente não significa todos e cada um dos homens. Portanto, é essencial que onde ocorre, né, esta expressão, todos os homens, que você busque o sentido dela. Né? E o sentido, ele não precisa ser outro, cara, senão o que está dentro do próprio contexto. Aí você vai perceber exatamente o significado de todos o mundo, ou todos os homens. Por exemplo, Lucas, ele narra o decreto de César Augusto sobre o alistamento em todo o mundo. Mas ele somente aconteceu no Império Romano. Não aconteceu no mundo inteiro. Né? Então veja, Lucas 2:1. Paulo menciona a fé dos romanos como de conhecimento de todo o mundo. Ele fala isso em Romanos 1:8. Mas muitas partes do mundo não tinham ouvido a respeito da igreja de Roma naquele tempo, cara. Você entendeu? Então, Paulo diz à igreja em Colosso que o evangelho está em todo o mundo. Mas muitas partes do mundo ainda não havia recebido o evangelho. Então, tu não pode literalmente tomar para si o que está ali e dizer, está extraído dali alguma verdade. Você não pode fazer isso, né? Então, cara, isso não significa que literalmente você possa afirmar tal coisa. Você precisa ir dentro de cada contexto e ver dentro do contexto o o significado de todo mundo. Tá? Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é que o fato interessante é que a diferença entre o verdadeiro evangelho, o evangelho de Deus, e o falso evangelho, né, é que Cristo morreu e ofereceu a si mesmo como sacrifício a Deus para tornar a salvação não de todos os homens possível. Né? Ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício para assegurar infalivelmente a salvação do seu povo. Tá? Mas o falso, o terrivelmente evangélico, ele nega essa verdade. Mas as escrituras ensinam que isto é que é a verdade. Que Jesus morreu somente pelos pecados do seu povo. Qualquer outra visão divergente, né, degrada a glória de Deus, cara. Tira, né, a soberania de Deus. Qualquer visão da expiação que sugira que a decisão final com respeito à salvação descansa no homem, diminui o poder e a glória de Deus. Deus não compartilha seu poder com ninguém. Ele não pode, e não faz, e nunca fará isso. Então, irmãos, tudo que nós podemos e devemos fazer é glorificar o nome de Deus. Mas esse engano que as pessoas têm de que Jesus morreu para salvar todo mundo, aí eles vão pegar as passagens na Escritura, todas elas, né, todas elas são provadas e mostradas que elas não dizem o que os terrivelmente evangélicos querem afirmar. Com isso, eles deturpam o evangelho, eles fazem uma pregação errada do evangelho. Aí o que ouve não compreende o propósito de Deus, não entende o decreto da eleição, não entende a doutrina da expiação, não sabe o significado de regeneração. O cara não sabe nada do evangelho de Deus. Aí ele nega o evangelho de Deus. Ele é alguma coisa que se pode definir, e a melhor forma que eu encontrei para defini-lo é o paradoxo evangélico. O cara se diz evangélico, ele está numa igreja evangélica, ele tem carteira de membro de uma igreja evangélica, mas ele nega o evangelho de Deus. Aí você vê esses absurdos que tem aí no comportamento desses crentes, né? Porque eles não são
na verdade, discipulados na verdade de Cristo. Isso traz confusão. Você vê as várias facetas desses cristãos que estão por aí, cara. Somente a palavra de Deus pode trazer o homem ao arrependimento. Somente a verdadeira pregação do Evangelho pode levar o homem a crer em Jesus Cristo. Enquanto você ficar pregando evangelho falso, enquanto você estiver pregando essas doutrinas que esses terrivelmente evangélicos constroem, você vai ver esses absurdos. Você vai ver, por exemplo, né, evangélicos, terrivelmente evangélicos, elegendo candidato que não tem nenhum compromisso com eles, que não tem nenhum compromisso com a doutrina de Deus. Quando, na verdade, tudo que nós precisamos é entender Deus. A sua revelação é muito clara sobre isso. Há uma esperança enorme, né? Há uma promessa santa, gloriosa para cada um dos filhos de Deus, para todos os redimidos de Cristo. O nosso futuro é glorioso, mas o crente, ele não tem isso. Por ele não ter essa esperança, por ele não ter essa perspectiva, ele quer viver o aqui e o agora. Ele quer ser feliz na terra, ele quer ter tudo agora, ele acha que o evangelho é a promessa para ele ter casa própria, para ele ter carro, para ele ser rico, para ele ser aquilo, para ele ser abençoado, para ele ter um manto de proteção. Quando, na verdade, cara, tudo o que nós somos chamados é tomar esse mundo, é transformar este mundo. E para transformar esse mundo, nós precisamos ser sal da terra, nós precisamos ser luz do mundo, nós temos que transportar os eleitos do Senhor que ainda estão no reino das trevas para o reino da sua luz. É isso que leva o crescimento, como grãos de mostarda, por meio da grande comissão, a gente sair pregando a verdade no Evangelho, essa palavra entrando nos homens, lavando seu interior, transformando-os em nova criatura. E a igreja vai tornando o reino de Deus cada vez maior, cada vez mais profícuo, transformando essa terra. E aí chegará o grande dia em que o Senhor assim colocou todos os seus inimigos pelos cabelos dos seus pés. Aí ele desce do trono, acaba essa história. Acaba essa história terrível. Acaba esse mundo dos terrivelmente evangélicos. Coitado, eles vão para o inferno, terrivelmente. Irmãos, se junte à igreja de Cristo. Seja discipulado pela palavra de Cristo. Pregue o evangelho de Cristo. Esse evangelho de modinha. Aí todo mundo é social. Aí os amigos do Face. Olha, vai ter lá a libertação, vai ter não sei o quê. Tudo amigo de Face, né? É um evangelho social. Eles vivem socialmente, mas eles não têm nada de espiritual. A gente precisa acabar com essa realidade. A gente precisa entender o chamado de Cristo e vivermos Cristo. E vivermos a sua palavra. Sermos terrivelmente nascidos de novo. Amém, queridos? Então, irmãos, era isso. Porque se você não compreender isso, se você não sabe por quem Cristo morreu, é uma loucura. Os caras não sabem para quem Cristo morreu. Eles afirmam todo mundo aí. Oh, que Deus morreu para salvar. Deus não morreu para salvar todo mundo, irmão. A expiação é limitada. Mas a pregação é universal. Nós temos que pregar para todo mundo. Mas nem todo mundo que ouve tem a cobertura do sangue. Nem todos que ouvem receberão a reconciliação com Cristo. Entende? Desperta, irmão. Desperta. Esqueça esse negócio de terrivelmente evangélico. Mas viva terrivelmente como nova criatura. Então, queridos, era isso. Que Deus possa assim nos abençoar, possa nos levar a uma compreensão ainda maior de tudo que a gente expôs aqui agora, e assim prosseguiremos a nossa jornada.
Amanhã nós temos um culto na nossa igreja, esteja conosco. E se você não puder, acompanhe pelas redes sociais. Domingo, às 9h30, nós temos a escola bíblica, nós estamos fechando o capítulo 9 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tem sido muita bênção. Estejam sintonizados conosco. Tá? E à noite também temos um grande culto, né? E você também é nosso convidado, esteja conosco de uma forma ou de outra. Tá? Então que Deus possa nos abençoar, a cada um de nós, e assim sermos contemplados cada vez mais pela verdade da sua palavra e sermos realmente nascidos, terrivelmente nascidos de novo. Querido Deus, é no nome de Jesus que eu quero te agradecer e te pedir pelos meus irmãos, os que assim nos ouviram, que essa palavra venha, Deus, assim, abrir a sua compreensão, que eles venham compreender, Pai, que o Senhor é um Deus soberano, absoluto, Pai, que o Senhor assim faz conforme o conselho da sua vontade. E por isso, Deus, liberta-os, Pai, de falso evangelho, liberta o Senhor dessa onda que eles estão querendo aí trazer de terrivelmente evangelho, que na verdade são terrivelmente de Satanás, meu Pai, e que eles assim possam compreender a tua palavra, o teu decreto e tudo que o Senhor assim já nos destinou e preparou para aqueles que o amam. Assim, Deus, eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém.